Imagina que a moeda fosse o ouro e você tem lá uma barra de ouro, né, 1 quilo de ouro, vamos supor que essa barra de ouro vale 1 quilo de ouro, e aí caiu um meteoro de ouro, né? Quem já viu aqui aquela notícia de que identificaram um meteoro de ouro em algum lugar aí no espaço? Imagina que o meteoro de ouro caiu no planeta Terra sem causar nenhum estrago, pelo menos estragos físicos, né? Porque ao cair no planeta, as pessoas começaram a minerar ali aquele meteoro, vamos dizer que ele tenha 5 vezes a quantidade de ouro que existe em circulação no planeta, né? E aí o ouro passa a não ser mais tão abundante assim como ele era antes, ou seja, aquele ouro que você tem na mão, aquele 1 quilo de ouro que você tem na mão, perderia poder de compra. Por que ele perdeu o poder de compra? Porque agora tem mais ouro disponível para as pessoas em circulação e etc. Então, em algum momento, esse ouro que caiu do meteoro vai começar a ser utilizado pelas pessoas. Então, no mundo atual, né, do papel moeda, da moeda fiduciária, da moeda estatal, funciona da mesma forma. Se o Banco Central chega do nada, aperta o botão e injeta 1 trilhão, 2 trilhões, 3 trilhões de dólares na economia, é como se fosse um meteoro de ouro. O dinheiro que está na nossa mão, o dinheiro que está em circulação, ele vai cada vez mais perder poder de compra. O nome disso é inflação. Então, a definição original de inflação é a expansão da oferta monetária. E o que a inflação causa? Aumento de preços ao consumidor e também pode causar aumento do preço de ativos. Ou seja, a gente pode chamar isso de inflação de preços ou de inflação de ativos. Mas vamos definir aqui como inflação, a palavra sozinha, inflação, como a expansão da oferta monetária. Quando a gente define as coisas corretamente, além da gente entender qual pode ser uma melhor solução para aquilo, a gente consegue também descobrir quem são os culpados daquilo, né? Quando os preços começam a subir, por exemplo, preços de alimento começam a subir, e o governo começa a culpar o dono do supermercado, o dono do mercadinho, né? Porque justamente as pessoas têm em mente que a inflação é simplesmente um aumento de preços. Então, o dono do mercado ali, do mercadinho e etc., eles que estão sendo insensíveis, né, e estão aumentando o preço para lucrar mais. Mas essa não é a verdade, né? Quando a gente entende que a inflação ela é a expansão da oferta monetária, a gente percebe que, na verdade, o culpado não é o dono do mercadinho ali, é o governo, é o Banco Central, o presidente do Banco Central, os deputados que causam descontroles fiscais, né? Eles são os verdadeiros culpados e são eles que causam a inflação. Então, o que aconteceu em 2020? Veio a crise e aí, na verdade, até antes disso, né? Isso começou, na real, isso voltou a acontecer, digamos assim, na real, em setembro, por volta de agosto, setembro de 2019, tá? Quando começou a ter uma crise de liquidez no mercado interbancário americano. E aí, quando há uma crise de liquidez, significa que se aquilo se aprofundar, em algum momento os bancos podem se tornar insolventes. E aí é quebradeira geral. Então, o Fed, o Banco Central Americano, o Federal Reserve, que vinha já há muito tempo, né, aqui desde 2017, mais ou menos, reduzindo o seu balanço, né, ou seja, tirando liquidez da economia, aqui em setembro começou, em agosto, setembro, no começozinho de setembro, foi obrigado a voltar a fazer quantitative easing. O que é o quantitative easing? Eu não vou explicar profundamente aqui, mas é basicamente imprimir dinheiro e jogar na economia, né? Imprimir é uma forma de falar também, não é que eles imprimiram dinheiro e jogaram na economia, mas eles fizeram um lançamento contábil no sistema bancário para injetar liquidez no sistema e impedir que esse sistema quebre, né? E em algum momento esse dinheiro que foi injetado no sistema bancário ele entra na economia real, né? Ele pode entrar na economia real ou pode entrar através do mercado financeiro, como vem acontecendo desde a crise de 2008. Então, vocês percebam que a injeção de liquidez começou aqui antes de estourar a crise de 2020, né? Então, começou aqui e, obviamente, lá em março de 2020, eles aceleraram drasticamente aqui o processo justamente por conta do crash ali dos mercados. Vamos pegar aqui só do começo de 2020, vamos dar um desconto aqui
do período de 2019, né, que por volta de 4,1 trilhões de dólares era o balanço do Fed. Aqui no pico de 2020 chegou a 7,1, aí depois caiu um pouquinho, voltou a subir agora e continua subindo, e agora, dados da última semana, está em torno de 7,7 trilhões de dólares. Então, ou seja, saiu de 4,1 para 7,7, mais de 3,6 trilhões de dólares de expansão monetária que o Fed causou, né? Então, isso aqui é inflação, tá? E aí, dá uma olhada nisso aqui, só para vocês terem uma ideia da magnitude do que foi a crise de 2020, né? Em 2008, na crise do subprime, que era já considerada uma das maiores crises e etc., de toda a história, aquela coisa toda, a maior crise desde da crise de 29, né? Dá uma olhada nisso. Até então, o balanço do Fed nunca tinha passado de 900, 1 trilhão de dólares, 900 bilhões, 1 trilhão de dólares. Aí aqui deu um salto na crise de 2008, pelo mesmo motivo, crise de liquidez, etc. Eles dobraram, mas tinha chegado aqui no máximo em 2 trilhões, 2 e pouco, 2,2, por aí. Aí veio subindo, né? 2011, 2012, começaram aqui as rodadas de quantitative easing mais forte, né? Chegando a esse patamar de 4,4. Mas vocês percebam a magnitude aqui no olho do furacão, né? A magnitude do salto. Tudo bem que dobrou aqui, né? Foi de 900 para 2 trilhões, mas foi um aumento de um pouco mais de 1 trilhão de dólares, 1,3 por aí. E aqui, cara, um aumento de 3,6 trilhões de dólares aproximadamente, né? E se a gente analisar isso mais profundamente, porque pode ser que o Fed expanda o seu balanço e só parte desse dinheiro vá para o sistema, vá para a economia, né? Pode ser que parte desse dinheiro fique preso ali no sistema bancário e não circule livremente pela economia. Isso vai ter um impacto menor, teria um impacto menor de preços ao consumidor, né? Mas dá uma olhada nisso aqui, que é outra medida aqui de política monetária, que é o M2. Então, o que é o M2? É uma das medidas de oferta monetária. É uma medida de papel moeda em poder do público, dinheiro em conta corrente, dinheiro depositado em contas ou aplicações de depósitos a prazo, mas não tão longo assim, em curto prazo, tá? Ou seja, basicamente é uma medida de dinheiro em circulação na economia, né? E esse aqui é o M2 do Fed, da economia americana, vinha subindo ali, né, desde 2008, desde sempre, na verdade, desde 1913, desde que existe o Fed. Mas dá uma olhada nesse salto aqui. Lembra que no final de 2019 houve uma expansão ali, começou a ter novamente uma expansão da oferta monetária, uma expansão do balanço do Fed, né, melhor falando. Mas aqui não teve um pulo muito grande, né, no final de 2019 em M2. Mas em 2020 teve, né? Começou 2020 com o M2 por volta de 15,4 trilhões de dólares, 15,5, né, arredondando aí, trilhões de dólares, e agora está em 19, vamos arredondar também para 19,5. Então, mais de 4 trilhões de dólares. Ou seja, se o Fed expandiu o seu balanço em 3,6 trilhões de dólares e o M2 se expandiu em quase 4 trilhões de dólares, isso significa que praticamente todo aquele dinheiro que a gente pode entender, né, que praticamente todo aquele dinheiro que o Fed criou e jogou no sistema, ele entrou em circulação na economia. E o que significa isso? Volta no exemplo lá do meteoro de ouro. Pode ser que esse meteoro de ouro tenha caído no meu quintal, e aí eu não contei para ninguém, eu só comecei a minerar ali, só eu estou usando esse meteoro. Agora, se esse meteoro chega no público, digamos assim, chega para todo mundo, né? Ele se reparte em vários pedaços, todo mundo tem acesso a esse meteoro, ele vai ter um poder inflacionário muito maior, né? O poder inflacionário sempre vai acontecer, a inflação sempre vai acontecer quando a oferta monetária acontece, quando a expansão da oferta monetária acontece, seja a inflação de preços de ativos ou a inflação de preços ao consumidor. Mas quando o dinheiro entra diretamente no sistema, ele começa a circular, ele entra na economia de uma vez só, ou mais rapidamente, a inflação também vai acontecer mais rapidamente, beleza? Aqui no Brasil também não foi diferente, também houve uma
uma expansão da oferta monetária quase que na mesma magnitude. Para vocês terem uma ideia, o M2 americano, se a gente for medir isso aqui, subiu cerca de 25% em 2020. No Brasil, foi mais de 30% de expansão. Então, aconteceu um efeito muito parecido ou até pior em termos relativos. Com essa combinação, né, não dá para a gente esperar outra coisa além de inflação de preços. Né? Com uma combinação de expansão da oferta monetária, expansão de M2, dinheiro entrando em circulação na economia de qualquer jeito, né? Não tem outra coisa a se esperar além da inflação de preços.